Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Quero, de coração, agradecer ao meu Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos na casa do Senhor, amém? E porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, Ele tem cuidado dos nossos lares, das nossas casas. Então, meu coração é grato a Deus, porque eu sei que é o Senhor quem tem cuidado de mim, da minha casa, do meu lar. E agradeço a Ele pela oportunidade de achar utilidade nas nossas vidas, né, irmãos? Cada vez que nós temos a oportunidade de servir a Deus, de qualquer forma, é um grande privilégio para nós, porque Deus está achando utilidade nas nossas vidas, né? Minha mãe, desde pequenininho, já falava para mim, quem não vive para servir, não serve para viver. Né? Então, estamos aí. Deus fala, a gente obedece. Em nome de Jesus. Se fosse pela minha própria vontade, eu preferia muito mais estar ali sentadinho, ouvindo esses homens de Deus, pastores, doutores, que conhecem muito a palavra do Senhor, mas Deus quis assim, e eu estou aqui para obedecer. Eu agradeço também ao nosso pastor, eu sei que ele não está conosco, mas está trabalhando a obra, fazendo a obra do Senhor. Eu agradeço a pessoa do pastor Ismael, que está aqui representando a ele. E aos irmãos que estão aqui conosco nessa noite, para a gente aprender a palavra de Deus, é bênção para as nossas vidas, para enriquecer as nossas almas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E sem demorar, eu gostaria de que nós passássemos e fizéssemos uma leitura em 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 1. Primeira Timóteo, capítulo 4, e o versículo 1. Eu creio que os irmãos devem ter já algumas anotações aí que foram passadas para os irmãos, mas diz assim a palavra do Senhor, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite, o nosso pastor, né, em sua direção, decidiu que nós fôssemos aprender um pouco mais sobre a doutrina e o perigo dos demônios. Né? Eu sei que nós já temos estudado alguma coisa sobre os anjos, né? E é muito importante que possamos aprender dentro da palavra de Deus algo sobre o nosso adversário. Né? Geralmente, quando capitães de batalhas e guerras estão se preparando para atacar o adversário ou se proteger, é muito importante que eles conheçam o seu adversário. É importante que eles conheçam as armas que serão utilizadas pelo seu adversário e a forma que ele trabalha, a forma que ele ataca. Dessa forma, eles podem estar melhores preparados para se defenderem ou então para atacarem. Né? Eu tenho certeza que muitas pessoas pensam que a gente só vive se defendendo do diabo, mas nós também atacamos reinos das trevas. Cada vez que você abre os seus lábios e você fala do amor de Jesus para alguém, você está atacando o reino das trevas, roubando uma alma perdida que estava lá adicionando no inferno, e você está promovendo uma festa no céu, segundo a palavra do Senhor. Então, é importante que nós possamos ter esse preparo para entender, para conhecer melhor o nosso inimigo. É claro que nós não ficamos debruçados sobre esses assuntos, porque muito melhor é estudarmos e ouvirmos falar do nosso maravilhoso Jesus. Né? Eu sei que muitas vezes esses assuntos despertam a nossa curiosidade. Temos que tomar um certo cuidado para não tomar a nossa busca maior por essas coisas do que pelas coisas de Deus, do nosso Senhor. Não é verdade? Mas nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre os demônios e quem eles são. Né? Irmãos, os demônios eram anjos, né, que serviam a Deus, que estavam ao redor do trono de Deus. Né? Portanto, eles são seres espirituais. Né? A mesma composição dos anjos também é a dos demônios. Né? Eles não são seres carnais, né? São anjos caídos. Eu tenho certeza que você já conhece um pouco da história e já está consciente de como que tudo isso aconteceu. Né? Claro que eles seguem a Satanás ao invés do nosso Senhor Deus. Né?
E quando Satanás foi lançado dos céus, os seus demônios, ou então, naquela época, os anjos que decidiram se rebeliar junto dele, caíram junto com ele, né? E a Bíblia nos ensina que neles, nesses anjos que caíram, que agora são demônios, neles foi encontrado mal, né? A palavra de Deus em Ezequiel, o capítulo 28, 12, diz assim: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E aí então Deus os expulsou, lançou o diabo para fora, né, do seu reino, sobre a terra, e aí a palavra de Deus diz que junto, né, com o diabo, nosso adversário, ele levou após si uma terça parte das estrelas do céu. E nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A palavra de Deus diz que Lúcifer, irmãos, ele tinha grande poder. Né? Dos anjos, ele era o mais poderoso, e a sua formosura era perfeita. E também ele era de grande esplendor. Mas tudo que ele tinha, que ele era, ou que ele possuía, tinha sido dado por Deus. Irmãos, isso é um assunto muito delicado, porque, principalmente nos nossos dias, nós vemos homens que são tão cheios de si mesmos e se esquecem que em tudo que eles são, o que eles têm e que eles fazem é por causa do Senhor. Nós nada somos por nós mesmos, irmãos. As igrejas nada são por si próprias. Não existe igreja poderosa. Existe um Deus poderoso que sustenta a sua igreja debaixo da sua mão, irmão. E quando o homem começa a traçar esse caminho de se achar poderoso, ou de se achar culto, ou muito inteligente, ou começa a achar em si qualidades que ele pensa que ele desenvolveu dele próprio, ele está indo por um caminho muito perigoso. Foi assim que Satanás começou a se ver. Quando ele entendeu aquilo que ele pensava que ele era, eu diria que isso tudo partiu de uma certa soberba, né, pastor? No coração dele. O nosso pastor sempre nos ensina a, quando orarmos, pedir a Deus para que afaste a soberba do coração e nos dê humildade. Não é verdade? E nós temos visto isso e nós fazemos, né? Se é assim que eu posso falar, nós copiamos essa oração para que isso seja um modelo da nossa vida também. Para que Deus afaste essas coisas do nosso coração. As coisas que o inimigo muitas vezes usa para nos tentar, né? E tudo isso que ele tinha sido concedido por Deus. E além de tudo isso, irmãos, ele tinha o livre-arbítrio, né? A soberba, irmãos, nada mais, nada menos, é uma manifestação ridícula e arrogante de um orgulho, às vezes ilegítimo, e a partir disso se iniciou uma certa rebelião. A arrogância, irmãos, e a soberba nem sempre é por algo verdadeiro. Às vezes a pessoa pensa que tem ou é algo que na verdade nem é. O cara chega lá e começa a falar e tal, e pensa que está abafando, mas às vezes nem é tudo aquilo, pastor. A pessoa pensa que é a última bolachinha do pacote, né, para o mundo que eu quero descer. Né, mas nem é tudo isso, é uma arrogância falsa. É um pensamento ilegítimo. Se Lúcifer tivesse olhado um pouquinho menos para si e um pouquinho mais para Deus, ele teria entendido que jamais ele seria capaz de se tornar igual ao Deus Todo-Poderoso. Nessa noite eu quero alertar o teu coração, olhar um pouquinho menos para dentro de você, para você, no teu espelho, e olhar mais para a beleza e a grandeza do teu Deus. Tem um hino que diz assim: quando olho a tua santidade e contemplo a tua formosura, quando tudo se apaga devido ao teu resplendor. Irmãos, se Lúcifer tivesse parado um pouquinho para olhar a Deus e ver a grandeza do nosso Senhor, ele jamais teria caído na loucura de pensar que um dia ele poderia ser igual ao Todo-Poderoso, né? Mas, por essa razão, hoje, Lúcifer é chamado de Satanás. Lúcifer, anjo de luz, né? Satanás significa adversário, né? A palavra de Deus diz que em seu coração ele disse: subirei nas alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Na verdade, o que ele estava tentando fazer, irmãos, era replicar ou copiar um sistema que já existia, que era um reino. Deus possuía um reino, Deus tinha os seus anjos, tudo extremamente organizado e tudo
de uma forma estratégica e organizada, né? E Lúcifer também tentou fazer algo assim para si. O problema é que ele fez isso dentro da rebelião. E rebelião não é de Deus, irmão. Não existe rebelião, não importa a razão, não importa o porquê. Rebelião nunca será um princípio aprovado por Deus. O dia que você souber de uma igreja que partiu ou se deu início por causa de uma rebelião, irmão, fica longe. Não passe esperto. Porque não importa o quão boa era a intenção, o princípio da rebelião é um princípio que vem de Satanás, não vem do nosso Senhor. Né? E é importante nós sempre estarmos conscientes disso. E a rebelião, ela é um tópico tão normal nos nossos dias hoje. Talvez a gente não use essa palavra, porque ela é tão pesada e ela dá um impacto nas nossas vidas quando usamos. Mas a rebelião está dentro dos lares, a rebelião está dentro das escolas, a rebelião está dentro dos ambientes de trabalho. Não é verdade? Às vezes o camarada dá uma oportunidade para alguém, tal, para tentar ajudar o amigo e não sei o que. Quando vê, ele dá a volta ao redor do cara, fala com o patrão, arranca ele do trabalho e toma, assume tudo tal. Irmãos, dentro dos lares, dentro das escolas, é moda. É legal você ser rebelde e você ir contra a autoridade do professor dentro da sala de aula. Eu era da época que, eu acho que isso faz alguns 5 anos, talvez, que quando eu chegava em casa e falava para minha mãe que a minha professora brigou comigo, possivelmente eu ia apanhar de novo, irmãos. Possivelmente eu ia ser castigado de novo, irmãos. Porque meus pais me ensinavam a obedecer os meus professores. Agora, hoje em dia, é tão fácil a gente ir lá e comprar uma briga com quem quer que seja. Né? Temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque às vezes pensamos que estamos fazendo bem aos nossos filhos, mas, na verdade, o inimigo está usando disso para despertar uma pequena raiz de rebelião. E hoje é na escola e amanhã é dentro da tua casa. Hoje você está aprovando o teu filho falar mal do líder, e eu não falo isso porque eu sou líder, eu não falo isso por ser professor, mas hoje você talvez está apoiando uma rebelião contra um professor ou contra o líder. Amanhã é dentro do teu lar. E esse é um mal que o inimigo tem tentado plantar nas famílias, em nome de Jesus. Isso é princípio das trevas, não é princípio do nosso Senhor, e nós vamos repreender isso para fora dos nossos lares, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. E foi precipitado o grande dragão, e a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Isso está dizendo o seguinte, meus irmãos, que quando Satanás caiu, junto dele, 1/3 dos anjos do céu foram lançados sobre a terra junto com ele. Não é que ele conseguiu fazer uma rebelião e ele enganou muita gente com ele? Ele não só se enganou, mas ele conseguiu enganar muita gente. E às vezes eu pergunto para mim mesmo e para nós, às vezes nós pensamos sobre o inimigo como uma pessoa tola e boba e uma pessoa incapaz, e às vezes fazemos ele desse tamanhozinho, mas se ele conseguiu enganar até os anjos do Senhor, irmãos, imagina esses ímpios que não têm a mínima sabedoria. Você imagina o que Satanás está fazendo com eles, irmãos? Há pouco tempo atrás eu estava assistindo um vídeo de uma cantora do mundo, onde ela estava explicando a forma que ela chegou à fama. E ela diz claramente e abertamente, né? Ela estava respondendo a uma pergunta de alguém que estava ligando para o show. E a pessoa pergunta, olha, eu gostaria de saber como que você conseguiu chegar à fama de uma forma tão rápido. E ela abertamente falou com nenhum temor. É simples, tudo que você tem que fazer é vender a sua alma para o diabo. E a gente fala, nossa, mas tem tanta coisa subliminar. Irmãos, hoje em dia não é nada mais subliminar, irmãos. O diabo está enganando as pessoas lá fora que estão com seus olhos tapados, irmãos, como se fossem crianças. Se o diabo conseguiu enganar aos anjos do céu, imagino que eles não fazem com homens que são inferiores, principalmente aqueles que não têm
o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Então nós temos que ficar vigiando, né? Nós já sabemos que os anjos de Deus louvam a Deus, adoram a Deus, servem a Deus e são enviados por Deus para ajudar os crentes. Da mesma forma, irmãos, Satanás ele meio que copiou esse sistema. Os seus demônios estão aqui, em primeiro lugar, para difamar ao Senhor, então fazer exatamente daquilo que os anjos fazem. Né? Você para pensar, se a gente voltar e parar para pensar, a gente começa a ler a Bíblia aqui, começa a ver como Deus era tão real no começo da história. E Ele continua sendo para nós que somos crentes. Mas imagina você chegar para Abraão, pastor, e falar assim, pai Abraão, eu estava pensando aqui comigo, eu acho que Deus não existe. O que você acha que Abraão ia falar? Você é doido, rapaz, eu sou amigo dele. Eu falo com ele, tá? Eu converso com ele, eu tenho experiência com ele. Como assim Deus não existe, meu filho? Então, é impossível a gente olhar naquela época e pensar que um pensamento desse algum dia existiria. É impossível você pensar que Noé, talvez seus filhos chegaram e falaram, pai, sabe essa experiência toda aqui que a gente passou e tal? Pai, olha, eu estava pensando, isso daqui na verdade foi tudo uma coincidência, tal, nada disso é verdade e tal. E agora nós vemos os dias que nós estamos vivendo, irmãos, as pessoas negam a existência de um Deus que há 2000 anos atrás, ou pouco mais, nunca seria, você seria a pessoa mais tola, você seria a pessoa mais louca, mais insânia, se você negasse a existência de um Deus tão poderoso, né? O que o inimigo faz nos nossos dias? Ele tenta difamar, ele tenta falsificar, ele tenta fazer qualquer coisa, desde que não seja Deus. Pode ter a religião que você quiser. Pode ter as crenças que você quiser, não sendo Jesus, não sendo o Senhor, e você não tendo um relacionamento com Deus, faz o que você quiser, não tem problema. Por isso a gente tem visto tantos movimentos ateístas hoje em dia, pessoas que tentam, né, anular a existência de um Deus verdadeiro, a ideia de que um Deus verdadeiro existe, né? E tantas crenças diferentes sendo inventadas por aí afora. Né, irmãos? Eu creio que o inimigo não fica incomodado muito com essas seitas que existem por aí afora. O que ele fica incomodado é quando você levanta no domingo de manhã, escolhe a roupa mais bonita que você tem, e você se veste com prazer e gozo na alma e vem adorar a Deus, irmãos. Essa é a diferença sobre Satanás e sobre o nosso Deus. Aqueles que servem a Jesus servem por amor. Por isso que apesar de Satanás ter se rebeliado dentro do livre-arbítrio, Deus vai e cria homem. Deus muito bem poderia ter feito. Quer saber? O inimigo se rebeliou porque eu dei o livre-arbítrio. Então vou fazer o seguinte, vamos tirar o livre-arbítrio do homem para que isso não aconteça novamente. Mas não. Ele volta a dar o livre-arbítrio. E a diferença é que o homem serve a Deus porque o ama. Agora, aqueles que servem a Satanás, o servem por medo e servem por escravidão. A palavra do Senhor Jesus Cristo diz que nós somos libertos. E Ele nos comprou com um sangue. Irmãos, a palavra escravo é muito forte, mas é exatamente essa expressão que Paulo usa. Ele fala, eu sou escravo de Cristo. E deixa eu te falar, é literalmente escravo. Porque se você não fosse escravo, você não era comprado. O escravo é comprado. O escravo não tem desejo próprio. Ele faz aquilo que o seu senhor manda. Ele faz aquilo que o seu senhor o ordena fazer, irmãos. Nós somos comprados por preço não de prata nem de ouro, mas pelo preço de sangue. Jesus nos tomou de volta das garras de Satanás. E nós servimos a Deus porque o amamos. No meu livre-arbítrio eu escolho servir ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? O diabo tenta e os seus demônios tentam difamar o nome de Deus na terra, né? Dedicados ao engano e à destruição dos ímpios. Mas ele é muito ousado, irmãos. Para quem pensa que ele só tenta fazer isso com os ímpios, você está muito enganado. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século cegou.
Por que Paulo fala assim, olha irmãos, eu não vim pregar por palavras persuasivas, nem pelo conhecimento, né? Mas eu vim pregar pelo quê? Pelo poder e pela demonstração do Espírito. Irmãos, o que leva alguém a ver a glória de Jesus Cristo e aceitá-lo como Salvador, não são as suas palavras bonitas, não é o nosso entendimento, é o mover do Espírito Santo na vida dessa pessoa. O Espírito Santo de Deus é quem convence um homem do pecado. Eu lembro crescendo numa família católica, irmãos, minha avó pregava incansavelmente para os meus pais. Minha avó hoje está hospitalizada, acabou de sair do hospital, teve um derrame e já está com 83 anos. Mas ela falava assim para o meu pai, meu filho, nem que eu tenha que gastar os bicos das minhas sapatilhas orando, um dia tu vai servir ao Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? É o mover do Espírito Santo. Não é as palavras dela, não é a insistência dela, é orar para que o Espírito Santo de Deus faça a obra. Você quer lutar contra as trevas? Você não pode lutar com as tuas forças. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, cheio do poder do céu, para que você possa desvendar essas pessoas que estão sendo enganadas pelo inimigo. Mas eles também atacam os crentes, irmãos. No entanto, que em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, diz assim, ó, vigiai porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Em todo o tempo, irmão, ele está andando em derredor, buscando aquele que ele possa derrubar, aquele que dá uma brechinha, irmãos. Por isso que eu falo, nós temos que ter muito cuidado e muito zelo com a nossa alma, com a nossa casa, com a nossa família, porque tudo que ele precisa é uma brechinha, né? É tudo que ele precisa para entrar e fazer um grande estrago, né? Demônios, a Bíblia os chamam de espírito maus e impuros. Quando Jesus chama os seus discípulos e fala para os seus discípulos sobre esses seres, ele descreve eles como espíritos maus e impuros, né? Mas eu acho uma beleza quando Jesus fala assim, mas sobre estes eu os dou poder. Glória ao nome do Senhor Jesus. A gente às vezes fala sobre demônio e ficamos até um pouco apreensivos, amedrontados. Irmãos, você, cheio do Espírito Santo de Deus, não há demônio que possa contra a tua vida. Não, eu acho que vocês não entenderam o que eu falei. Você tem que dar um glória a Deus mais forte, porque se você for tentado eventualmente, você tem que lembrar disso. Um crente cheio do Espírito Santo de Deus, não há demônio que possa contra a sua vida, em nome de Jesus. Eles também são chamados de anjos de Satanás, por isso que às vezes você escuta a expressão os anjos santos, ou os santos anjos, né? É porque está se tratando dos anjos do Senhor. Porque da mesma forma, eles são considerados, esses demônios, anjos de Satanás, do demônio, né? E eles atacam os cristãos. Eles atacam os cristãos, irmãos. Eles tentam contra a tua vida. Mas posso te falar uma coisa? Eles só podem tentar contra você se Deus permitir para você ser edificado. Eles só podem tentar contra a tua vida se Deus permitir. Se você for um crente, fiel a Deus, que serve a Deus, que o teu coração está posto no Senhor, eles só podem a ti se Deus permitir. E eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que foi atacada por Satanás várias vezes. Você lembra da expressão espinho na carne de Paulo? Né? Esse espinho na carne de Paulo se tratava de uma dor de aflição. Tem pessoas que às vezes relatam isso ou fazem uma conexão a pecado. Não tinha nada de pecado aí, irmão. Isso daí se trata de uma dor de aflição, um sofrimento, uma dor de humilhação, enfermidades físicas, mas não tinha nada de tentação a pecar. A ação demoníaca contra Paulo era permitida por Deus, mas também limitada por Deus, a fim de lembrar a Paulo de, apesar das revelações que ele recebia de Deus, ele não tinha razão para se exaltar. Eu acho bonito como Deus, fazendo isso, está cuidando de Paulo. O que ele está fazendo, Deus está cuidando para que Paulo não caia no mesmo erro e no mesmo pecado de Satanás. Deus está dando grandes revelações a Paulo. Deus está usando Paulo de grandes formas. Ele está recebendo, vendo, ouvindo, escrevendo coisas que ninguém antes falou. E Deus fala assim, não, peraí.
antes que você venha se ensoberbecer, antes que você venha se exaltar por causa de tudo que você está recebendo da minha parte, peraí, eu vou permitir um leve ataque sobre a tua vida, eu vou permitir esse espinho na carne, para que toda vez que você sinta essa dor e essa aflição, você lembra da tua fraqueza, mas ao mesmo tempo, você lembre que quem cuida de ti sou eu. No entanto, que Paulo fala, olha, por 3 vezes eu pedi para o Senhor me livrar, me desviar disso. Mas até que um tempo ele chega e diz assim, o Senhor diz a ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Tem gente que quer ver o poder de Deus manifestado na nossa vida, mas tem dias que você precisa ser fraco para que o poder de Deus se manifeste sobre a tua vida. Perdão, tem dias que você precisa reconhecer que você é fraco, para que o poder de Deus possa se manifestar na sua vida. É a mesma coisa que eu chegar aqui e falar, nossa, eu tinha uma Ferrari lá, e eu coloquei uma gasolina de 93 em vez de 87, aí a minha Ferrari passou a andar. Irmãos, por favor, irmãos, você está falando uma Ferrari, ela anda com ou sem gasolina. Colocar um pingo de álcool é capaz dela rodar ainda e bem, né? Agora você fala, olha, o meu Fusquinha, quando eu fiz aquele negócio nele, ele ficou possuído. Nossa, o carro ficou rápido, irmãos. Irmãos, a vida do crente é assim, você olha, ele é fraco. Às vezes você olha, você nem dá muito por ele. Assim, você pensa, o menor da casa do meu pai, está chegando aí o Davizinho, está chegando aí o mais novo, só que ele é cheio do Espírito Santo de Deus. E sobre ele está o poder de Deus, a unção de Deus, a revelação de Deus. Ele estende a mão e ele cura, ele prega e ele salva. Os lábios dele são como os lábios do Senhor, são bálsamo para a vida dos outros. Quando ele fala, ele não destrói, mas ele edifica, ele é consolo, ele é ajuda, ele é uma luz quando ele entra no ambiente, às vezes é um fusquinha mesmo, mas ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Às vezes é por isso que a gente sente um cutuquezinho do demônio. É para Deus lembrar, corre para os meus pés, filho. Por ti próprio tu não pode nada, sozinho você não vai chegar a lugar nenhum, mas corre. Como diria eu não sei se são os cariocas ou os meninos, vaza, corre, rapidinho para os meus pés, né? A graça de Deus é poderosa, é algo tremendo, irmãos. E a presença de Deus, o favor de Deus, a força de Deus é sempre dado àqueles que o invocam, né? Essa graça desce sobre o crente fiel, que suporta as suas fraquezas e dificuldades. Escuta, Jesus nunca falou que você ia colocar a tua vida no piloto automático e que ia ser uma beleza daqui até o céu. Pelo contrário, ele falou assim, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você é mais que vencedor em Jesus Cristo. Por si próprio, não sei não, irmão, mas com Jesus eu tenho certeza que você vai chegar lá, em nome do Senhor. Glória a Deus. Eles batalham com os santos anjos de Deus também, irmãos. Eles não se prendem só nos crentes, até os anjos, eles também tentam batalhar com eles. Em Apocalipse 12 diz assim que houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão, os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, foram lançados dos céus, foram jogados dos céus, né? Agora, o tópico dessa noite, o tópico daquilo que nós vamos estudar nessa noite é a doutrina dos demônios. É algo que temos que tomar muito cuidado, e Paulo já nos advertiu sobre isso, né? E é algo que acontece, é muito normal, irmãos. E as pessoas nem tratam isso como se fosse uma doutrina de demônios, tratam isso como se fosse algo bem normal. Tem uma palavrinha que eu pedi para o Dadá colocar aqui na tela para a gente, e essa palavrinha é usada pelos gregos para designar uma espécie de seres, de uma natureza intermediária entre Deus e o homem. É essa palavrinha aqui. Os gregos falam que esses seres, essas criaturas aqui, elas têm um poder entre Deus e o homem para conectá-los, né? Eles davam este mesmo nome também para as almas de alguns homens mortos. Presta bem atenção, você vai saber onde nós estamos chegando. Que eles achavam que, por sua virtude,
né, os homens que por sua virtude haviam sido exaltados, depois que eles morreram, a um estado de honra desse mesmo tipo. Em outras palavras, tanto anjos, faz assim com o seu dedinho assim, ó, anjos, tanto anjos, quanto homens depois de mortos, eram elevados a um nível maior, que chegavam a essa estatura aí. O outro caso, denominado disso, irmãos, o primeiro tipo era chamado de, isso aqui, próximo slide, dá por gentileza, superiores. E também existiam os inferiores. Os superiores eram as criaturas que eram comparadas com os anjos, os inferiores eram esses homens que depois de mortos eram elevados, né, a um certo reconhecimento, ou pensavam que por causa dos seus atos tinham um certo poder. O engraçado, irmãos, é que Paulo usa essa palavra para descrever os demônios no Novo Testamento. Essa palavra aqui é descrita por Paulo como os demônios. Quando ele prega, quando ele fala, é exatamente essa palavra. Quando os gregos falam sobre essas criaturas, tanto esses anjos, quanto esses homens que são levados a um novo nível para serem intermediários entre Deus e o homem, eles usam a mesma palavra, irmãos. Isso nos traz a conclusão que ele estava dizendo que em tempos futuros, sobre a pretensa autoridade sobre a revelação da Bíblia, muitos na igreja receberiam a doutrina do culto e adoração dos anjos e dos santos. E presta muito atenção nisso. E da oração pelas almas do purgatório. A isso chamou de doutrina de demônios, que na realidade é o mesmo que a antiga idolatria da adoração de demônios, como mediadores entre Deus e os homens. Está começando a te parecer algo que a gente conhece por aí no mundo afora? Esses demônios que eram ensinados a eles, tanto homens levados a um novo nível, ou anjos que eram servidos como intermediários. Irmãos, assim como o pecado pelo qual de muitos são apresentados como sendo punidos, é dito como sendo a adoração deles, desses seres, que é a adoração dos demônios, ou seja, anjos e santos adorados por quem? Pela Igreja Católica, irmãos. Os tradutores não traduziam a palavra como demônios, porque os cristãos nunca deliberadamente adorariam os demônios, senão que enganosamente assim feito. Então, irmãos, esse ensinamento é um ensinamento que se chama a doutrina dos demônios. Essas pessoas pensam que estão adorando pessoas que eram boas, que fizeram grandes atos ou grandes coisas. Na verdade, elas são descritas como demônios, a adoração a esses seres. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que nós não podemos fazer isso, que nós temos que nos afastar e cuidar para não cair nisso. E isso é algo tão normal. Nós jamais pensaríamos que um dia as igrejas abertamente estariam levando pessoas normais, comuns, como eu e você, a serem anjos dentro das suas doutrinas, a fazerem estátuas deles, a prestarem adoração a eles, sendo que quando Paulo já falava sobre isso, tratava disso como demônios, usando a mesma expressão e a mesma palavra. Muito menos o culto ao anjo, que muitas vezes a gente ouve falar que existem certas igrejas. O reconhecimento, a adoração e aquele negócio todo feito ao redor de anjo. Irmãos, os anjos, você já aprendeu isso, foram enviados por Deus para servir a ti, ao teu favor, e não do outro lado, não do contrário. Não é você que serve o anjo, não é você que adora o anjo, de forma alguma. Essa doutrina é a doutrina dos demônios, irmãos. Isso daí não é de Deus, em nome de Jesus. Nós temos que abrir os nossos olhos e tomar muito, muito cuidado com isso em nome de Jesus, né? O estudo dessa noite nos ensina que existem 3 categorias dos demônios. Pode tirar, muito obrigado. 3 categorias de demônios. Demônios livres, aqueles que são livres para se mover de acordo com a vontade de Satanás para cumprir os propósitos dele. Estão aqui, estão rodando, estão fazendo tudo o que eles podem para atingir as pessoas, né? Nós já lemos esse versículo que diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim
contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, aí onde está a nossa batalha, irmão. Não tem como você vencer carne lutando com a carne. Você tem que lutar com o seu espírito, em nome de Jesus, né? Tem os demônios que estão presos, aqueles que estão permanentemente colocados em prisão, né? Judas, capítulo 1, versículo 6, fala: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixa a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia, né? E temos também os anjos que estão aprisionados, mas que estão aprisionados temporariamente, né, presos. O abismo, segundo os judeus criam, era um lugar mais baixo ainda do que Hades, mas a Bíblia diz que é onde Deus encerrou os anjos que pecaram, deixando a sua habitação, como disse Judas, né? Irmãos, você deve lembrar daquela passagem na Bíblia, onde quando Jesus chega num lugar e tem um certo endemoniado, ele pede: olha, não nos lance no abismo, mas nos lance naquela junta de porcos que tem ali. Quando esses demônios estão falando isso, eles estão pedindo a Jesus, rogando a Jesus, que não os lançasse no abismo, nessa prisão, e que deixassem com que eles habitassem naqueles animais, naqueles porcos, né? Eles rogaram a Jesus, os pedindo isso, né? Em nome de Jesus. Irmãos, existem perigos, né, sobre demônios. A batalha espiritual é uma realidade e só não entende ela ou só não reconhece ela aqueles que são muito pobres de espírito, né? É uma batalha que está toda a vida acontecendo, né? Está atentos, nós temos que estar atentos. A Bíblia nos fala que nós temos que estar atentos e cuidadosos aos ataques do inimigo, né? Nós temos que aprender como identificar esses ataques. Eu sempre falo que é muito perigoso, irmãos. Às vezes, dentro das nossas famílias e das nossas casas, o diabo está tentando atacar e ele coloca um contra o outro. Então, o que o inimigo faz? Está a esposa, às vezes, lá no cantinho e o marido lá no canto. Daí o inimigo vai e coloca um target. Um target, sabe como é que é um target, né? É aquele alvo. O inimigo vai e pendura um alvo no pescoço da mulher, vai lá, pendura um alvo no pescoço do marido, e os dois, em vez de atacar o problema, atacam um assim o outro. Ele olha para a mulher e fala: não, você é o problema. Daí o marido olha para a esposa e olha: não, o problema é você, quando o problema não é nenhum dos dois, irmãos. É um ataque de Satanás sobre o lar deles. Eu sempre falo, irmãos, quando surgir um trabalho, um problema na tua casa, garra a tua esposa, pega os seus filhos e fala assim: o problema está lá na parede, nós estamos aqui juntos, e é nós contra eles, em nome de Jesus. Não coloque o problema estampado na cara, no rosto de alguém que você ama, que você vai atacar e destruir a vida dessa pessoa. Tome cuidado, em nome de Jesus. O inimigo é astuto, irmãos. Ele quer colocar as famílias uma contra a outra, em nome de Jesus, mas nós seremos mais sábios, em nome de Jesus, e nós não permitiremos ele fazer isso dentro das nossas casas. Precisamos entender o perigo dos demônios, mas também estar certo, irmãos, que temos em Cristo o nosso Salvador e Senhor. Jesus é o Senhor da minha casa. Né? Como Josué disse: olha, vocês decidem o que vocês querem fazer, quem que vocês querem seguir, para onde vocês querem ir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está decidido, irmão. A tua casa está coberta debaixo do sangue de Jesus. Os teus filhos estão cobertos debaixo do sangue de Jesus. Cuida deles, ora por eles, intercede por eles, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. O inimigo não vai poder mal algum contra ti, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia, e eu tenho que terminar, pastor. Eu tenho que terminar. A Bíblia nos ensina isso, né? Aqui nos Estados Unidos tem um jogo que chama futebol, né? Futebol. Para mim, futebol é um jogo que tem uma bola redonda. O futebol dos americanos é uma bola meio estranha. Vocês sabem do que eu estou falando. No jogo de futebol americano, quanto maior, mais forte você for, mais vantagem você tem. No jogo de futebol fica 50 e tantos homens para o lado de cá, 50 e tanto para o outro lado, apesar de que são poucos os que estão no campo. Geralmente, se você assistir um jogo de futebol, existe um juiz, ou 1, 2, 3 juízes, geralmente. Esses juízes não precisam ser fortes, eles não precisam ser grandes, eles não precisam levantar muito peso, nem tomar muita proteína. Tudo que eles precisam
é de uma coisa. Para que eles possam ser juiz, eles precisam conhecer as regras do jogo. Quando eles conhecem a regra do jogo e eles estudam esse livro para que eles possam determinar as regras do jogo, estes juízes recebem um apito. E por mais forte que sejam todos os homens que estejam do lado de lá, por mais forte que sejam todos os homens que estejam do lado de cá, quando esse juiz, às vezes raquítico, magrinho, baixinho, pequenininho, narigudo, às vezes qualquer jeito que ele seja, quando ele soa esse apito, para tudo. Para tudo, irmãos. Se você conhecer a lei do Senhor e você conhecer as regras do jogo, não importa se o teu inimigo está parecendo grande ou pequeno, quando você clamar por Jesus, ele vai vir e ele vai te socorrer. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Você precisa conhecer a regra, você precisa conhecer as leis do Senhor e ele nada poderá contra a tua vida. Nós não estamos aprendendo isso para ficar com medo, para sair daqui atemorizado, para começar a ver demônio na cadeira, no poste, na luz, na fechadura, na porta, para sair começando a fazer igual essas pessoas que saem ungindo tudo que vem na tua frente. Irmãos, você precisa conhecer isso para mais do que nada você ter certeza de que o teu Deus é muito mais forte. Foi o teu Senhor que expulsou Satanás do céu. Não foi ele que deliberadamente saiu. Ele foi expulso de lá, né? Agora, uma coisa, essa lição nos ensina que o nosso próprio Jesus foi acusado de estar endemoniado, né? Quando ele estava expulsando os demônios, né? Eles falaram, olha, você está expulsando os demônios, né? pelo espírito de Satanás, de Belzebu, e Jesus diz assim para eles, olha, isso que vocês estão falando não tem sentido, porque como poderia Satanás expulsar o próprio Satanás, né? Não tem lógica nisso. Então, até Jesus foi acusado, por quê? Por causa dos seus grandes fazeres, né? Porque aquelas pessoas não tinham uma resposta. Se eles falassem, não, você faz isso, porque o poder de Deus é na tua vida, eles teriam que estar admitindo que Jesus era filho de Deus e ele tinha todo o poder sobre os céus e sobre a terra, em nome de Jesus, né? Mas eles, ainda assim, preferiram acusar a Jesus do que qualquer outra coisa. Irmãos, vamos correr. 4 coisas que o demônio tenta destruir. Primeiramente, o demônio quer destruir o homem, porque você recebeu uma promessa de morar num lugar e herdar uma herança que ele nunca mais vai poder ter. Olha, pastor, se fosse na igreja católica, eles tinham saltado de dando glória a Deus, aleluia. Até na... Você possui uma promessa, uma herança que o demônio e os seus Satanás e os inimigos nunca vão poder ter. Por isso que ele te odeia. Por isso que ele quer tentar contra a sua vida. E Satanás fará tudo o que estiver ao seu alcance para destruir você. Né? Ele muitas vezes é responsável pela sua enfermidade física, não é verdade? Então, entenda isso em nome de Jesus. Ele tenta fazer com que venhamos a cair para que o pecado nos destrua, para que o pecado nos afaste de Deus. Mas, mais uma vez, eu posso te dizer isso. Maior é o que está em ti, em nós, do que aquele que está no mundo, em nome de Jesus, né? Ele tem poder para provocar, influenciar o pensamento humano e tantas outras coisas, mas o nosso Deus é quem nos guarda, é quem nos cuida, é quem nos livra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele também, irmãos, ele tanto quer destruir o homem, quanto ele também quer destruir a família. A família é plano do Senhor. A família é plano do Senhor Jesus. E o que o inimigo puder fazer para destruir o teu lar, a tua casa, a tua família, ele vai fazer isso. E ele começou isso daí bem cedo, irmãos. Lá em Gênesis, no capítulo 6, ele já estava fazendo isso, né? Em Coríntios, capítulo 1 Coríntios 7, 5, diz assim, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes a jejum e oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Satanás tenta derrubar e separar até os casais. Até os casais, tentando ao homem, tentando a mulher, talvez trazendo atenção a alguma coisa fora, né, do relacionamento, tem que vigiar, tem que tomar cuidado. Ele tenta também destruir a igreja, irmãos. Então Pedro disse, Ananias, por que se encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Né, quando aquele homem tentou enganar Deus com as suas ofertas, né, com seus dízimos. Então, você vê que ele faz isso. E, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui rapidinho. Às vezes me perguntam, mano, por que a gente não vê muito
o demônio se manifestando dentro da nossa igreja, e a gente não vê as pessoas indo lá para frente, caindo endemoniado e saindo. Por que o pastor, às vezes não... Irmãos, tem muitas igrejas hoje em dia que faz até entrevista com o demônio. Da onde que tu veio? O que tu quer fazer? Para onde você vai? Qual é a obra que você está tentando fazer na vida? Irmãos, microfone de igreja não é lugar para demônio falar. Mesmo ele sendo repreendido no fim de tudo isso, isso é exatamente o que ele quer. Ele quer atrapalhar o culto que é feito para adoração ao nome do Senhor Jesus, irmãos. As pessoas estão leigas e não estão entendendo que isso é tudo que Satanás quer. É trazer alguém para frente aqui, jogar no chão, espernear. Aquele momento, às vezes, aquele ambiente de adoração vai tudo embora. Ele começa a pôr o microfone na boca. Irmãos, a gente não faz isso. Às vezes entram pessoas aqui que estão endemoniadas. Muitas vezes o pastor trata disso até ali fora, irmãos, para não atrapalhar o ambiente do culto. Eu lembro uma vez, quando eu era crente ainda há pouco tempo, e eu estava na igreja, e... Há pouco tempo, quando eu era crente há pouco tempo, não, perdão, irmãos. Quando eu tinha aceitado a Jesus há pouco tempo. Perdoa. Eu tinha aceitado a Jesus ainda há pouco tempo, e eu estava na igreja, e o pastor estava pregando com uma unção tremenda, irmãos. Com um fervor de Deus maravilhoso. A primeira vez que a nossa igreja ainda estava lá na Caminho Real, quando era aquele púlpito alto ainda, o senhor lembra, pastor? Tinha aquele piano bonito lá em cima, e o pastor pregando fervorosamente, irmãos. E ele pregava, e daí alguém se levantava logo atrás do banco dos pastores, e levantava e começava a fazer um barulho, como se fosse falar em língua estranha, mas não falava em língua estranha, como se fosse profetizar, mas não profetizava. Então, o pastor parava para ver se aquilo ali era uma mensagem de Deus, tal, e daí a pessoa sentava. Daí, daqui a pouco, o infeliz levantava de novo e começava aquele barulho todo e tal, não sei o quê. E a igreja que estava voltada para o culto, para a mensagem. Daí a pessoa, sentava de novo. Isso aconteceu umas 3 vezes, irmãos. E a princípio falei, olha, hoje vai ter, alguém vai profetizar, vai falar alguma coisa. Na terceira vez, um obreiro que estava sentado na frente dessa pessoa, cheio do Espírito Santo, com discernimento de Deus, virou para trás, estendeu a mão e falou, eu te repreendo em nome de Jesus. Essa pessoa caiu sentada na cadeira. Para atrapalhar o culto, para atrapalhar a mensagem, púlpito, altar, microfone não é para estar na boca de Satanás, irmãos, é para estar na boca do pastor, do preletor, do santo, gente que tem vida no altar, não é para ficar fazendo entrevista com ninguém aqui do partido alheio, em nome de Jesus, amém? É por isso que muitas vezes a gente não vê tanto isso aqui. Outras vezes também é porque, é que a igreja às vezes é fraca, por isso que ele não se manifesta. Irmãos, eu acho que é o contrário. Se eu soubesse que o meu inimigo é muito forte, eu não iria lá dentro da casa dele fazer bagunça. Às vezes nem entra aqui, quando entra não se manifesta, porque sente o poder de Deus, às vezes nem consegue ficar. Entra por uma porta, senta um pouquinho, daqui a pouco sai, porque aqui tem o poder de Deus. Existem homens sinceros, compromissados com o poder de Deus. E você, sendo um crente sério, fiel a Deus, não precisa também temer a Satanás. E por último, além da igreja, ele também tenta derrubar, estragar, atrapalhar, interferir a sociedade. Nós temos que tomar muito cuidado pelo seguinte, nós queremos tirar os crentes da sociedade, nós queremos tirar os crentes do governo, nós queremos tirar os crentes de serem pessoas de grande influência no meio do mundo que está perdido, irmãos, e é tudo que o inimigo quer. É que a gente fala, não, esse negócio de política não é de Deus. Irmãos, como assim? Política não é de Deus, não era o Senhor que elegia o rei? Não era ele e dele que vem toda a autoridade? Então, uma pessoa crente no Congresso ou nos representando, não é tudo que nós queremos, irmãos. Amém? Mas Satanás, de pouco a pouco, está empurrando para fora, fazendo escândalo e tantas coisas mais. Ele também tenta contra a sociedade, em nome de Jesus. Mas se nós formos sábios, e se nós vigiarmos, e se nós tomarmos cuidado, ele nada pode contra ti, nada pode contra mim, e a vitória do Senhor Jesus está sobre as nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo, ele é poderoso, e ele tem todo o poder, o foi dado, para desfazer todas as obras de Satanás. Se você conhecer uma pessoa que está sendo aprisionada, ou alguém que está sendo, como é que fala? Alguém que está sendo, não possesso, mas pressionado por Satanás, oprimido por Satanás, ore por essa pessoa. Jesus tem todo o poder, irmãos. Você tem que crer no Deus que você serve. Jesus tem todo o poder para libertar essas pessoas em o nome de Jesus. Deus os abençoe e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pastor, que Deus possa continuar abençoando os irmãos e a igreja.